Aproveitando que na última segunda-feira o italiano Carlo Ancelotti fez sua primeira convocação como treinador da seleção brasileira, o Gol de Canela resolveu preparar um vídeo especial relembrando as maiores surpresas das estreias dos últimos técnicos da amarelinha. Lembrando que levamos em consideração as estreias de treinadores na era pós-pentacampeonato mundial. Quem acompanha o Gol de Canela sabe que a gente vive falando de histórias improváveis no futebol. E se tem algo que essas histórias ensinam é que toda grande trajetória começa com um primeiro passo. E quando o assunto é investimento, esse primeiro passo pode parecer complicado. É normal ter dúvida, medo de errar ou até achar que isso não é para você. Mas o MB, que é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, com mais de 4 milhões de clientes, está com uma campanha especial justamente para quem quer começar com segurança e sem complicação. Funciona assim, você abre sua conta totalmente de graça em menos de 5 minutos, investe pelo menos R$50 em qualquer ativo da plataforma e pronto! Em até 7 dias, você recebe R$25 de crédito direto na sua conta do MB para investir como quiser. Mas atenção, só colocar os R$50 na carteira não ativa o bônus. É preciso fazer uma movimentação, tipo comprar um ativo, beleza? A plataforma segue todas as normas e regulamentações do Banco Central, CVM e Anbima, o que garante mais segurança e transparência para quem está começando. Mesmo que você ainda não queira investir agora, vale a pena abrir a conta, conhecer o app e explorar as opções. É gratuito e pode ser o começo de uma nova fase na sua vida financeira. A campanha foi prorrogada por tempo limitado e é exclusiva para novos clientes. Então, se tiver interesse, use o link que está na descrição ou escaneie o QR Code aqui na tela, porque só assim você garante o bônus de R$25. Além disso, ainda vai ajudar o Gol de Canela a manter essa parceria e assim continuar produzindo conteúdo. Pouca gente lembra, mas em 2002, entre a saída de Felipão e o início da era Parreira, Zagallo comandou a seleção brasileira em um amistoso. Foi o último jogo do Velho Lobo como treinador. A partida aconteceu no dia 20 de novembro em Seul. O Brasil venceu a Coreia do Sul por 3-2, com gols de Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. E entre os convocados, o nome mais surpreendente foi o do jovem Ricardo Oliveira, atacante que vinha se destacando com a camisa da Portuguesa. Ele tinha só 22 anos e nunca havia sido chamado antes. Sua convocação foi de última hora para substituir o lesionado Denilson. Apesar da expectativa, Ricardo Oliveira nem entrou em campo naquele jogo. Sua estreia pela seleção só viria a acontecer 2 anos depois, já quando era jogador do Betis da Espanha. Pela seleção principal, ele fez um total de 16 jogos e marcou 5 gols. Em fevereiro de 2003, em sua reestreia como técnico da seleção, Parreira manteve boa parte da base campeã do mundo. Mas entre as novidades, um nome chamou a atenção: Adriano, de 20 anos, na época jogador do Parma. Adriano já havia sido convocado por Leão em 2000, mas ficou esquecido desde então. O jovem atacante acabou vendo do banco de reservas o Brasil empatar com a China em um amistoso por 0-0. Ele estrearia pela seleção dias depois em outro amistoso contra Portugal. Nesse, o Brasil perdeu por 3-1. No fim, Adriano acumulou 48 jogos, 27 gols e 5 assistências pela seleção brasileira. Quando Dunga assumiu a seleção brasileira após a Copa de 2006, ninguém sabia o que esperar, mas ele deixou claro que era o início de uma nova era. E entre as principais novidades de sua primeira convocação, 3 nomes chamaram muito a atenção: o volante Jonatas, do Flamengo, e os meias Moraes, do Vasco, e Wagner, do Cruzeiro. Nenhum deles jamais havia sido cogitado na seleção principal. Jonatas e Moraes tinham 23 anos e Wagner só 22. O trio integrou o elenco brasileiro em um amistoso contra a Noruega em agosto de 2006, que terminou 1-1. Nenhum deles entrou em campo e nunca mais voltaram a ser convocados. Em julho de 2010, logo na primeira convocação de Mano Menezes, vários jovens apareceram na lista da seleção. Mas a maior surpresa foi o goleiro Renan, do Avaí. Com apenas 19 anos, Renan havia acabado de virar titular do clube catarinense. Mesmo assim, ganhou uma chance inesperada na seleção principal. Acabou integrando o elenco brasileiro, que disputou um amistoso contra os Estados Unidos, lá em Nova Jersey.
O Brasil venceu esse jogo por 2-0, com gols de Neymar e Alexandre Pato. Renan viu o amistoso do banco de reservas e, depois disso, nunca mais foi lembrado na seleção. Na sua reestreia em 2013, em um amistoso contra a Inglaterra, Felipão surpreendeu ao chamar Dante, então zagueiro do Bayern de Munique. Apesar de viver uma grande fase na Alemanha, Dante era um nome pouco conhecido aqui no Brasil. Nunca havia sido convocado e sua inclusão foi vista como uma grande aposta para renovar a zaga da seleção. Nesse jogo contra a Inglaterra, o Brasil perdeu por 2-1 e Dante entrou no segundo tempo. Ele acabaria virando peça frequente no elenco brasileiro até a Copa do Mundo de 2014. Depois do vexame no Mundial de 2014, a CBF decidiu apostar mais uma vez em Dunga. E logo na sua primeira convocação surgiram alguns nomes que não eram tão frequentes na seleção. O que acabou chamando mais atenção foi o de Ricardo Goulart, do Cruzeiro. Goulart vivia uma fase espetacular no futebol brasileiro. Era um dos destaques do Cruzeiro, bicampeão brasileiro, e vinha se consolidando como um meio-atacante decisivo. Mesmo assim, sua convocação surpreendeu porque ele ainda não havia feito parte de nenhum ciclo na seleção. Acabou integrando o elenco brasileiro, que participou de 2 amistosos em setembro de 2014 contra Colômbia e Equador, respectivamente. Goulart acabou participando apenas do segundo jogo. Teve uma aparição discreta. Depois disso, foi lembrado mais algumas vezes, mas não se firmou. Encerrou sua passagem pela seleção com apenas 3 jogos e nenhum gol. A primeira lista de Tite foi marcada por uma surpresa no meio de campo. No caso, Rafael Carioca, do Atlético Mineiro. Com 27 anos, o volante era considerado um dos principais jogadores do elenco do Galo, mas nunca havia sido lembrado na seleção. Até por isso, quando apareceu na lista de Tite, seu nome foi considerado a principal novidade. Rafael Carioca acabou integrando o grupo brasileiro em 2 jogos válidos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, contra Equador e Colômbia. Em março de 2013, antes da chegada de Fernando Diniz, quem assumiu interinamente a seleção brasileira foi Ramon Menezes, então técnico do Sub-20. A missão era comandar o time principal em um amistoso contra o Marrocos, e sua primeira lista teve nomes pouco usuais. Mas a maior surpresa foi, sem dúvidas, o volante Andrei Santos, de apenas 18 anos. Cria do Vasco, Andrei vinha de uma excelente participação no Sul-Americano Sub-20 e havia sido contratado pelo Chelsea, embora ainda não tivesse estreado pelo clube inglês. A escolha causou surpresa porque Andrei ainda não havia se firmado como profissional. O Brasil acabou perdendo esse amistoso para o Marrocos por 2-1. Curiosamente, ele terá uma segunda chance na seleção, agora com o italiano Carlo Ancelotti. Já na estreia de Fernando Diniz, em setembro de 2023, a maior novidade foi o goleiro Bento, do Atlético Paranaense. Com 24 anos, Bento já vinha em boa fase, mas ainda era um nome fora do radar da seleção. Inicialmente, acabou ficando no banco de reservas em 2 jogos da seleção, contra Bolívia e Peru. Sua estreia só veio meses depois, já com Dorival Júnior em um amistoso contra a Inglaterra. Desde então, virou presença constante nas convocações e começou a disputar espaço entre os principais goleiros da seleção. Por fim, em março de 2024, em sua primeira convocação como treinador da seleção, Dorival Júnior surpreendeu ao chamar o zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo. Aos 28 anos, Fabrício nunca havia sido chamado antes, apesar da boa fase no clube carioca. Foi titular logo de cara na vitória por 1-0 contra a Inglaterra. Depois, também jogou um amistoso contra a Espanha, que terminou 3-3. E se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!